Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Márcio do iLive, eu estou aqui numa live especial, tá? E aguardando a Ana Clara chegar para a gente convidar e ter um bate-papo. Essa live é uma live muito especial porque eu acabei encontrando uma jogadora brasileira muito jovem que se destacou em Portugal, sendo campeã da taça, o campeonato Honra, né? E com isso eu vou saber um pouquinho da história dela, né? E acho importante isso a gente saber, conversar. Tem algumas pessoas entrando aqui. Vamos ver se a Ana entra aqui para eu poder convidá-la, tá? Vamos convidar a Ana aqui. Vamos ver aqui como é que faz para apertar os botões. Vamos ver aqui, cadê ela? Cadê ela? Tá. Tudo bem? Tem a Joana, tem a Anzoli. Quem mais entrou aqui? Vamos lá. Opa, chegou. Olá, E aí, tudo bem? tudo bem? Prazer te conhecer, tá? Muito obrigado por ter aceitado. Nada. E surpresa, né? Você foi pegou de surpresa, né? Tá me ouvindo bem? Tô. Agora eu tô. Tá. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui, sempre dá um atrapalhado esse Instagram. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Legal, legal. Primeiro, dar os parabéns pelo campeonato português que vocês ganharam, tá? Obrigada. Foram portugueses que me indicaram, amigos meus daí de Portugal, que falaram que tinha uma brasileira que era jovem ainda, né? E que coincidentemente era de Belém do Pará, né? Que é uma surpresa para o Brasil, né? Porque a gente é meio muito centralizado aqui no sul-sudeste, né? Sim, sim. E então conta um pouquinho de você. Como é que você chegou aí em Portugal? Como é que você jogou no rugby? Você já jogava alguma coisa lá em Belém, né? Ou no Pará? Sim, não. Belém, assim, tanto eu quanto até hoje algumas pessoas que ainda moram lá da minha família e tudo, nem conhecem assim muito bem, né? Acompanham por causa de mim, mas eu lá não sabia, não tinha nenhuma convivência assim com rugby. Eu só comecei quando eu cheguei aqui mesmo, que o meu irmão começou a jogar e eu fui assim, às vezes ia buscar ele no treino, ia ficar lá esperando ele. E a diretora de equipe do Sub-14, né, que até o Sub-14 joga misto, me chamou, vem experimentar alguns treinos, não sei o quê. E foi quando eu comecei e nunca mais saí. Isso foi no final de 2019, assim, e desde esse dia, nunca mais saí do rugby. Consegue me escutar? Eu não tô conseguindo escutar. Agora sim. Eu agora? Agora sim. Tá. Então, o que que fez? Então, a gente sempre diz que é o mosquitinho do rugby que pega a gente e não larga mais, né? É, foi. E, e, e quantos anos você tinha na época? Eu tinha 13 anos, ia fazer 14. Tá, eu Sei. faço ano em julho, então isso foi mais ou menos no final do ano, aí no próximo ano eu já ia fazer 14. E isso deu um pouco de medo dos seus pais ou não? Jogar Deu. rugby? A minha mãe, assim, porque eu acho que assim, quem não conhece e Ah, olha assim, até mesmo sem saber as regras e sem conhecer, acha realmente muito agressivo, né? sim, Mas e a minha mãe, assim, eu jogava com os meninos, né? Como era sim, mista, eu ficava com um pouco mais de medo ainda. sim. Então, só depois dela entender um pouco mais é que ela ficou mais tranquila, mas ela sempre falava, volta a jogar vôlei, ou vai fazer alguma coisa. Mas o rugby foi o que me puxou e eu nunca mais consegui sair. E você imagina mais coisa para o rugby para você aí em Portugal? Ou você fala, bom, eu vou passar esse tempo aqui, depois tudo bem, eu vou continuar jogando, ou não vou jogar mais, vou só acompanhar? Como é que você imagina isso? Assim, eu acho que ainda sou muito nova, Hum, né? 18 anos. E assim, eu tenho, por exemplo, exemplos na minha equipe. Eu, pelo fato de ser as sêniores, eu sou a mais nova lá, então eu tenho
tem pessoas até de 36 anos, mais ou menos. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito Hum, mesmo. Eu espero não parar agora. Espero sim. talvez uma seleção, né? Quem sabe. Então, assim, eu espero não parar, espero cada vez mais crescer nisso. E é engraçado, Ana, que aqui no Brasil, né, a seleção brasileira está crescendo, a feminina, tanto no Sevens quanto no 15, né? E eles não conhecem outras meninas que jogam no mundo. Eu falo assim, vocês começam a descobrir, né? Portugal tem muita gente, tem Espanha, muita gente. E alguma vez alguém te perguntou se tem vontade de jogar na seleção brasileira ou você agora é mais portuguesa do que brasileira? Assim, eu também não tinha muito conhecimento do rugby no Brasil, né? Depois de começar a jogar é que eu comecei a pesquisar e vi que o Sevens tem muito, elas são, né, tem muita relevância e estão nas grandes competições. Sim, O de 15 agora foi classificado para o Mundial, não é? sim, Então, assim, eu não tenho muito, sinceramente, não tenho muitos contatos com o rugby no Brasil, não conheço sim. muito, sim. Mas quem sabe, não é? Em março elas vêm aqui jogar contra Portugal, eu vou assistir os jogos e quem sabe no futuro, né? Eu tô lá, não sei. Disposta, né? E você concilia bem os treinos, a sua vida pessoal, a sua vida educacional na escola? Você faz escola hoje, né? Está no colégio. Sim, sim. Eu tô na escola e assim, eu consigo, os nossos treinos são um pouco tarde, né? Começa 9h15, mais ou menos. E assim, eu consigo conciliar, ainda bem. Esse ano os meus horários estão tranquilos na escola, então à tarde eu consigo me focar mais na academia e depois no treino, né? Então Sei. eu consigo ainda conciliar bastante o treino, não consigo, não chega a me atrapalhar, nem a escola me atrapalha no rugby, nem o rugby me atrapalha na escola, então tá tudo bem. Que é fundamental, né? Que é fundamental. Outro dia eu recebi uma lista de jogadoras. Tem a Edninha, que jogou nos Jogos Olímpicos do Rio, né? Que é uma grande jogadora. Hoje, claro, ela está mais adulta, mais velha, vamos dizer assim. Tem também uma Franciele, que joga no Sporting, Sim, que é muito boa, muito. que ela veio do Nordeste também, né? Jogou no time de Cuiabá, que é a maior equipe feminina do Brasil hoje, né? Tanto de 15 como de 7, né? E, quer dizer, há uma tentativa de estruturação, principalmente interna. O Brasil é muito grande, né? Vamos dizer assim, né? Muito grande. Muito E é grande. difícil. Portugal é muito fácil você ir para lá e para cá, né? E a cidade do Porto é uma boa cidade, né? É uma grande cidade do Portugal. Como é que vocês fazem esses transportes, né? Essas coisas? Eu vou jogar na cidade tal, em Évora, Coimbra ou Lisboa. Como é que vocês fazem essa organização? Conta um pouco para a gente, porque o brasileiro reclama muito. Como é que o time seu, o Porto faz, o esporte faz, perdão? Assim, Portugal é muito pequeno, principalmente em relação ao Brasil, não é? Assim, em um dia nós conseguimos sair de uma ponta do país para outra de carro. Então, assim, como no campeonato nós temos tanto equipas de Lisboa até do Porto, nós sempre fazemos o trajeto, às vezes, com um ônibus, com todas. Nós saímos, às vezes, de manhã, chegamos lá à tarde para jogar. Ou então nós dividimos os carros, né? O carro mesmo das jogadoras, cada uma vai no seu carro e levam as outras, assim. E é isso, mais ou menos. Porque, assim, o mais longe que a gente viaja são umas 3 horas, mais ou menos. É o mais longe que a gente consegue chegar. Então, a gente faz esses transportes assim sempre. Quando elas vêm pra cá ou quando nós vamos pra lá, é sempre assim. A equipe de Belém hoje que representa aqui no brasileiro demora só 3 horas de avião, né? Que é bem longe, né? É muito difícil, né? Mas eles são. O pessoal é muito legal do Belém que joga, o pessoal do Cabanos, né? A gente fala Belém, mas é daquela grande região que você conhece bem, né? Sim. Que jogam e tem uma organização muito boa naquela região. E eu sempre falo para vocês têm que fazer muita coisa aí em torno, em cima, justamente para poder desenvolver, né? E você gosta de jogar mais o 15 ou o 7 ou você joga uma delas? Ou qual você joga mais? Eu prefiro muito o 15. Eu gosto muito do 15. Ah, Eu não sou muito chegada no 7, sinceramente. Eu, ah, quando
quando eu jogava no Lolé, eu só jogava Sevens pelo fato de nós não termos jogadoras, não é? Nós não Sim, tínhamos número para criar uma equipe de 15. sim. E assim, eu prefiro mais o 15, eu gosto mais, até mesmo pela minha posição, né? Sou uma pilar, então acho que Sim. é mais, né? O 15 mesmo. Temos aqui um que está mandando um aceno para mim aqui, o Olinto, que jogou aqui no Brasil, hoje mora em Portugal com a esposa, com a família, né? Deve ter uns 36 anos, mais ou menos, 34, 36, e muita gente boa também. A gente sempre fala do rugby português, né? E você, por exemplo, se sente preparada para jogar em times assim, maiores, vamos dizer assim, com mais responsabilidade, ou você ainda fala, não, eu preciso de um pouco mais de tempo? Assim, eu acho que eu preciso talvez um pouco mais de tempo. Eu só jogo há 4, 5 anos. Acho que tem muita coisa que eu preciso aprender, não é? Porque eu acho que também tem mais um pouco de experiência. Eu sinto que eu acho que eu dei um grande passo saindo do meu antigo clube, indo jogar com elas, não é? Sim. Porque o campeonato já é muito mais sério, são responsabilidades muito mais sérias. Eu Ah. sinto que eu já evolui, mas acho que talvez eu, assim, talvez para outras coisas, acho que eu preciso evoluir talvez um pouco mais, ter um pouco mais de experiência para poder talvez ir para outros lugares. E olha quanta gente importante está entrando aqui para te vendo, mandando beijos, né? Mandando abraços, mandando um monte de lembranças. Quer dizer, você é conhecida, é bem conhecida, né? E seu irmão joga também, ô, Ana? Não, meu irmão parou. Meu irmão Parou? parou, agora tá no karatê e eu continuei. Ah, e ele continua no esporte, isso é importante, né? Isso. Isso é importante. E você, na universidade que você imagina no futuro estudar, tem o rugby ou só vai ser em clube mesmo? Só vai ser em clube mesmo. Aqui, pelo menos que eu saiba, nas universidades aqui, acho que não tem. Se tem, eu sinceramente não sei. Mas eu pretendo continuar a fazer minha faculdade no Porto. Espero que eu consiga conseguir aqui, que é para continuar no Sport, né? Nós temos uma parceria, porque, por exemplo, o nosso time de sênior não é só o Sport, nós fazemos uma parceria com o Rugby Clubes de Arcos de Valdevez também, que é do CRAV. Então nós temos uma parceria. Mas eu pretendo continuar aqui no Porto mesmo, que é para continuar no Sport. Que é uma bela cidade, né? Sim, sem dúvida. Que é uma bela cidade. Parece incrível, né? Eu conheço um pouco Portugal, eu tive no século passado, vamos dizer assim, passei 6 meses em Portugal, lá em 85, 84, mais ou menos, né? Antes de Portugal estar na Comunidade Europeia, e a gente via nitidamente a diferença do Porto e de Lisboa. Não apesar de ser Portugal tudo, tinha umas diferenças e era muito legal ver essas diferenças, mesmo um país teoricamente pequeno em relação ao Brasil, né? E você sentiu essa diferença quando você chegou em Portugal ou ser nova ajudou a se adaptar mais rápido? Assim, acho que ser nova, eu cheguei aqui em Portugal com 13 anos, em 2019, então, sem dúvida, assim, foi uma grande mudança, porque é tudo muito diferente, tanto as cidades quanto as pessoas também são muito diferentes, não é? Das pessoas do Brasil, de onde eu morava. Acho que foi um pouco mais fácil de eu me adaptar, porque eu consegui fazer umas amizades na escola, então isso me ajudou muito. Então, assim, notei muita diferença, mas acho que eu consegui me adaptar muito bem. O quente de Belém com o mais geladinho do Porto? Isso também é uma grande diferença, porque eu, assim, passei 13 anos da minha vida no calor, não é? Porque lá só tem calor, não tem... Sim. E aqui, né, aqui, principalmente aqui no Porto, é bem frio, então isso também foi o que eu senti bastante. E o que os seus pais falam dessa mudança de vida deles? É uma pergunta mais pessoal, para as pessoas entenderem. Porque muita gente, aqui tem no Brasil, muita gente que quer mudar. Eu quero jogar fora, eu quero estudar fora, eu quero fazer fora, não sei o quê. O que os seus pais mais adultos sofreram para, vamos dizer, sofreram não, mas tiveram que passar por dificuldades para entender morar aí. Morar, ter um lugar, um trabalho, as pessoas, né? Porque no Brasil a gente muda de uma cidade para outra, demora 6 meses para alguém conversar comigo, com vocês, né? No Brasil, por exemplo, eu tive a experiência de morar na Inglaterra há uns anos, depois de só 6 meses que eu fui convidado para tomar um café numa casa de um amigo, que até então era um desconhecido. Isso aconteceu com vocês também? Assim,
Quando nós chegamos foi um pouco mais fácil, porque os meus pais já tinham uns amigos que moravam aqui. Ah, tá. Então, Boa. nós tínhamos uma mínima estrutura. Eles ajudaram a gente tanto com os documentos, quanto Hum, ajudaram a arrumarem um emprego, me ajudarem na escola, a sei. arrumar casa, né? Que aqui é um pouco difícil de arrumar casa. E tudo Sim, pelo fato da quantidade de pessoas que vêm morar pra cá e pelo fato da quantidade de procura também, não é? sim, sim. Mas eu acho que foi muito simples também pelo fato dos meus pais terem esses amigos aqui, foi um pouco mais simples, porque chegar num país onde não conhece nada, 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 ninguém, eu acho muito difícil também, não é? Deve ser muito mais difícil. E acho que pelo fato da gente já ter esses amigos que moravam aqui, acho que foi um pouco mais fácil do que as pessoas que chegam num país assim, sem conhecer ninguém. É lógico. Claro. É, porque as pessoas acham que é isso, né? A gente sai do Brasil que se fala português, vai para um país que se fala português, mas o português é uma forma, uma expressão diferente, ser colocada para todo mundo, né? Palavras diferentes, jeitos diferentes, né? E você estando no Porto, né? Você conheceu outros centros daí da Europa que jogam rugby também, você se espelhou, eu quero jogar que nem essa menina, que nem esse rapaz, que jeito você começou a evoluir, a se sentir que você falar, é isso que eu quero? Assim, eu acho que aqui também, pelo fato de eu ter começado a jogar aqui, eu acho que tenho muito mais chances do que se eu começasse a jogar no Brasil, por exemplo. Sim, Principalmente no norte, onde eu morava, que é muito distante do centro, vamos dizer, que é mais famoso no rugby no Brasil, não é? sim, sim, sim. Aqui eu acho que também pelo fato de Portugal ser pequeno e ter mais convivência com outros países, talvez possa ser que eu tenha um pouco mais de oportunidades, não é? E eu conheço muito mais e tenho mais chances, às vezes, de ir nos jogos importantes, de conhecer pessoas importantes, não é? Eu ainda não fui a nenhum jogo assim muito importante, mas, por exemplo, tem aqui na Espanha, às vezes, os campeonatos de Sevens, na Inglaterra ou na França, o Six Nations, que começou agora, não é? E que eu acho muito mais fácil de conseguir se integrar ou se inspirar em umas pessoas aqui do que talvez se eu morasse ainda em Belém, não é? Sim, não tenho dúvida. Porque mesmo Belém, né, se você falar que é Brasil, e queira ou não queira, é longe de Buenos Aires, né, que é longe do Uruguai, que são os centros mais evoluídos do rugby na América do Sul, né. Mesmo a gente aqui, né, a gente em São Paulo tem que fazer todo um esquema para ir para Buenos Aires assistir um jogo, que é difícil também, né, é caro, né. E alguém está dizendo aqui que você é um tratorzinho, é verdade isso? É, assim, eu. Os meus pais, minha mãe sempre fala que assim, meu pai às vezes até grava, às vezes a minha mãe assistindo o meu jogo, que às vezes ela sente que o que eu tô sentindo, às vezes é ela que sente, né? Sei. Mas O tratorzinho é um bom apelido, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você é forte, né? E é engraçado também, Ana, que muitas vezes as pessoas que não conhecem acham que a gente, por ser grandão, né, mais forte, né, vamos dizer assim, mais tarrudo, né, como alguns dizem, é sinal que a gente é bruto, né, fora do campo. E muitas vezes nós não somos tão brutos assim, né? sim, eu, por exemplo, assim, o nosso jogo foi transmitido, não é? Nós Hum. passou assim online. E minha mãe, meu Deus, partilhou aquilo para todas as pessoas que ela conhecia, para todas as amigas delas, e elas falam assim: Meu Deus, a Ana Clara parece ser tão, assim, tão fofa, tão carinhosa. E depois eu assisti aquele jogo dela fazendo aquelas coisas. Então as pessoas, quando me veem fora, têm uma impressão de mim, e depois que me veem no campo, ficam: Meu Deus, como é que parece que ela se transforma em outra pessoa? É bem isso. Eu falo isso também porque eu também fui pilar, né? Uma outra, um rugby antigo, mais pesado, até mais duro, mas sem algumas regras atuais que são bonitas. E as inglesas diziam para mim: como é que você pode ser tão ogro aí dentro e tão tranquilo aqui fora? Eu falo, é que o nervosismo fica lá dentro mesmo, né? Isso é importante eles perceberem, né? Que as pessoas conhecem e sabem como é que é, né? E você o seu clube, o esporte, né? Pelo que eles estão assistindo aqui, ele, além de ser um clube, ele também é uma coisa familiar, onde as pessoas se conhecem, se convivem,
né? Ou é um clube que você vai treinar e vai embora? Não, assim, quando cheguei, eu já conhecia elas, não é? Eu fiz a troca do clube porque eu também não morava no Porto, então eu, assim, pesquisei e vi que elas eram um pouco mais adultas. Eu primeiro fiquei com um pouco, assim, de receio de, meu Deus, será que eu vou conseguir me adaptar pelo fato de eu ser um pouco mais nova e elas serem mais adultas? Mas, assim, eu senti que eu fui super, super bem acolhida. Eu não tenho nada sobre o que falar, tanto delas quanto do clube. Eu sinto que tem uma energia muito boa. Todos, assim, nós temos uma, né, uma conversa, uma coisa muito boa com todos, tanto com os outros treinadores quanto com elas. Algumas jogadoras também são treinadoras dos mais novos. Então eu sinto que tem uma energia muito boa ao clube. Eu gosto muito, consegui me adaptar muito bem Sei. e gosto muito. A quem está aqui assistindo aqui na live também é a Dininha, que eu acabei de falar para você, a brasileira que mora lá em Lisboa, está assistindo aqui, né, dando um oi aqui para a gente também. É muito legal. Aqui, eu não sei, é Minga Correia, você deve saber quem é, né? Minga Correia. É um clube pequeno e muito familiar. O rugby tem muito disso também, né? Muitas vezes os clubes são essa coisa, não precisa ser grandes clubes, grandes de tamanho, né? Mas as pessoas são muito unidas, né? De certa forma, né? Essa a coisa do rugby, ser família, família que a família acompanha, família que vai, você é amigo da outra, do outro, sei lá quem, muitas vezes você namora com um, namora com o outro, então isso é muito legal, as pessoas são muito solidárias, né? Você sente isso claramente em Portugal, no seu clube especificamente ou não? Sim, eu sinto muito. Eu sinto que todos lá ajudam sempre uns aos outros, tanto os mais novos, por exemplo, nessa fase final, né? Tanto na semifinal quanto na final. Às vezes nós estávamos no nosso treino e a nossa treinadora Isabel pedia para o treinador do sub-16 para que eles treinassem, tipo, fizessem um jogo conosco, né, para nós treinarmos também mais estrutura de jogo, e Sim. o treinador problema sempre disponibilizava eles. Então acho que isso é muito importante, deles também se preocuparem, porque é uma conquista tanto para nós, para nossa equipe, mas também para o clube inteiro e para o Porto, para o Norte, não é? Uma conquista muito grande. Então eu senti que isso faz com que, né, o clube todos sejam muito unidos e gosto muito disso. Legal, legal, isso é importante. E a estrutura é legal para vocês, de jogo, de treinamento? Eu vi umas imagens assim bem legais, vocês chegando com o troféu para as crianças verem. Sim. Eu achei bem legal isso. Foi na terça-feira, assim. Na terça-feira, no treino, quando nós chegamos, eles prepararam isso, foi muito fofo, foi muito querido. E para o Portugal e para vocês, foi uma surpresa ganhar o campeonato? Ou foi, puxa, nós trabalhamos, já estávamos planejando passo a passo. Como é que foi para você? Qual a sensação de, nossa, ganhamos? Ou, nossa, conseguimos aquilo que nós planejamos? Foi assim, foi um jogo muito duro fisicamente, não é? Quando o árbitro apitou, a primeira coisa foi, meu Deus, eu assim, eu fico muito nervosa, então desde o hotel onde nós ficamos, estava pensando muito no jogo, estava muito nervosa. O árbitro apitou, foi alegria, não é? De todos os nossos treinos, de que deu alívio de ter conseguido, não é? Porque nós trabalhamos, sem dúvida, muito para isso. Treinamos muito, os nossos treinos no frio e na chuva valeram a pena e foi só isso que passou pela minha cabeça. Muita felicidade de que nós conseguimos realmente aquilo que era o nosso maior objetivo, que era conseguir o campeonato nacional. E com neve, com chuva ou só com muito frio? Com chuva e com frio. Neve não, graças a Deus. É que é uma coisa que muita gente reclama quando vai jogar fora, que tem muito frio, né? Chuva, nem tanto, porque aqui chove bastante também, mas muito, alguns, depende de onde eles vão, é o gelo próprio, né? Sair lá quente e volta quente, né? Eu tenho um filho que joga, né? E ele diz que um dia ele treinou que todo mundo tomou um conhaque antes de entrar no campo, né? Para poder jogar, né? Você imagina? Mas era Irlanda, então era outra coisa, né? É muito mais frio que aqui. Aqui, graças a Deus, não tem neve. Às vezes é muito frio e um pouco de chuva também. Um pouco não, bastante chuva às vezes. Mas gelo não, graças a Deus. E do Brasil, o que você conhece, além do, claro, o Brasil que você conhece, do seu país, né? O que você conhece do rugby do brasileiro, do Brasil aqui? Assim, eu vou ser
muito sincera, eu não conheço muita coisa. Eu sigo mais a seleção, não é? As Yaras, no Hum, Sevens, e também estava acompanhando os jogos da seleção de 15, quando elas conseguiram se classificar para o Mundial também. sim. Então, assim, eu não tenho muita. Por exemplo, os clubes eu não conheço muito, eu sigo mais a seleção mesmo, com as Então, tem meninas e gente tudo. aqui fazendo campanha para você. A Clara na seleção. Clara na seleção. Aqui, e agora? Eu não sei se na portuguesa ou na brasileira. Para mim, tanto faz. Se você estando feliz é mais importante. Tá? Aqui está o Spani. Spani é um dirigente e jogador por exemplo, do São José, que a gente chama de capital do rugby aqui no Vale do Paraíba, né? É da geração de ouro do São José, muito legal, uma pessoa finíssima, um professor universitário, professor de colégio, de educação física. Mas eu vejo o seguinte, cara, você tem que ir para os jogos da seleção, se apresentar, acho importante isso, né? O treinador é um uruguaio, se não me engano, né? E tem a Rafaela Turola, que era a grande desenvolvedora do rugby do Brasil, né? Das meninas principalmente, né? Treina os meninos, as meninas, é treinadora do Pasteur, que é um clube aqui de São Paulo, não sei se você já ouviu falar, e ela se interessou muito, ela procurou saber quem você é também, então eles estão de olho, né? Mas é importante que você continue jogando bastante no seu clube, né? E quando tiver essa oportunidades, a Edninha já falou aqui que o São José é o maior clube do mundo, a escola caipira, e é uma das grandes escolas mesmo, né? Grandes clubes do Brasil. Claro que eu vou falar do meu time, mas ela fica brava comigo, mas é normal isso, né? E nós temos outro estilo de jogo, elas têm outro estilo de jogo, mas muito legal. Então, vale a pena assistir, até se apresentar. Olha, eu sou a fulana, jogo de pilar aqui. E a sua posição é muito difícil, não é fácil. Não é qualquer um que gosta, não, né? Sim. Não é qualquer um que gosta. Eu jogo com elas desde o ano passado, desde a época passada. Eu fiz uma época completa e essa é a minha segunda. E eu só entrei Tá. para ano porque eu não podia jogar com menos de 18 anos como pilar. Sim. Então eu jogava como segunda linha, mas assim, desde que eu iniciei o rugby, eu sempre joguei como pilar, então eu quase não sei fazer outra coisa a não ser pilar. Eu gosto muito mesmo da posição, tenho um carinho muito grande. Então, pronto, é a minha posição, né, do coração, vamos dizer assim. No lado dos meninos, Clara, é uma coisa engraçada. No lado dos meninos, diz que os mais feios ficam para pilar. Né? Por isso que eu fui escolhido para ser pilar. Nas meninas já não tanto. As meninas normalmente são mais, né, são mais parrudas, lógico, são mais fortes, mas elas têm a cara mais doce. Mas dos meninos, fala assim, todo mundo pilar é feio. Então a gente brinca que tem uma escola de pilares, né? E os bonitos são os aberturas, os Ralphs, né? Esse pessoal todo, né? Sim. Isso que é legal, né? É uma brincadeira que a gente faz, né? Aqui, muitas vezes, né? Bom, e qual foi o momento desse campeonato? Você falou, a final foi o lugar mais duro para jogar? Ou houve algum jogo que você fala, meu Deus, nós vamos perder hoje, vamos sair fora? Como é que foi? Conta para mim um pouco essa história de jogo. Assim, nós, no campeonato nacional, nós somos 5 equipas, não é? Que somos nós, que é a parceria com o Cravo, o Sport com o Tá, Cravo. Tem o Benfica, o Sporting, temos o São Miguel e o Tombay, que também é uma parceria entre a Bairrada e Tondela. sim. No campeonato nós temos 2 voltas, não é? Uma volta em casa e a outra na casa do adversário. E assim, sem dúvida, desde o início, eu acho que nós sabíamos que o nosso maior... os nossos jogos mais difíceis seriam contra o Benfica, não é? Tanto que o primeiro jogo nós perdemos contra ela, que foi o nosso primeiro jogo da época, e que foi também um jogo que eu estava bastante nervosa, não é? Um jogo que foi bem duro e nós, no meio do jogo, estávamos ganhando, mas depois perdemos o jogo no final. E assim, eu sinto mesmo que a semifinal e a final foram os jogos mais difíceis. A meia-final foi um jogo também muito duro, que foi contra o Sporting. Foi um jogo muito duro. Estava também muito nervosa, mas acho que a final também foi muito física. A final foi muito física também, eu sinto isso.
Mas eu acho que tanto eu, no meio, na hora do jogo mesmo, tanto eu quanto todas as meninas que jogaram comigo no nosso clube, nós estávamos nós estávamos muito focadas, o nosso pensamento estava muito alinhado, nosso coração também estava muito alinhado, todas nós queríamos a mesma coisa. Então, Sim. foi um jogo muito duro, mas foi um jogo também muito bom de jogar. Eu sinto isso. E a temporada de vocês vai de quando a quando? Se tem temporada diferente, como é que é? Assim, nós acabamos agora o campeonato nacional e vamos começar a Taça Portugal, que começa esse fim de semana. Nós não temos jogo e vai começar no próximo. Tá, Então nós temos a taça. tá. Depois começa os Sevens, não é? Que nós também temos aqui. Hum. E depois em junho, julho, temos o Beach Rugby também, que nós Que é jogamos. muito comum, né? Muito mais comum aí, né? No Sim, verão, né? sim, no verão. E pronto, é mais ou menos isso, a nossa época. E aí, quando é já na próxima época, né, vamos dizer assim, é que nós temos a Supertaça, que é o campeão do campeão nacional Tá, contra o campeão da taça, que joga a Supertaça. entendi. Isso vai ser na próxima. E E também vocês, nós vamos. e vocês fazem jogos fora de Portugal, em outro país, Espanha, França? Assim, o nosso campeonato, esses campeonatos que eu disse, ah, o campeonato nacional, a taça e o Seven são em Portugal, com equipas Tá, portuguesas. O Beach é que tem tanto o nacional quanto o europeu também, que jogam fora. E nós vamos jogar também a Taça Ibérica, que como nós fomos campeões nacionais, vamos jogar contra uma equipa espanhola também. Então, entendi. o jogo é que vai ser fora de Portugal, vamos dizer assim. É um clube espanhol, né? Um clube espanhol. Sim. E Brasil, você imaginou vir jogar aqui contra alguma brasileira aqui? Sei lá, contra um clube brasileiro? Já pararam nisso alguma vez ou não? Assim, não Ou não? sei, porque acho que é um pouco, assim, um pouco distante, não é o rugby português com o rugby brasileiro, não sei, um pouco distante que eu digo assim, dos clubes, né? Não sei. Acho que são mesmo, por exemplo, em março a seleção vem jogar aqui. Estou muito ansiosa para ver o jogo delas, não é? Elas, o ano passado, se eu não me engano, a seleção portuguesa que foi aí, e agora Sim. elas. É, teve já o Melina fez um torneio aí para o Portugal, né? Porque através de acho que um dirigente, ex-dirigente de direito do Brasil, que é português, voltou para Portugal há uns 5 anos. Ele que organizou, o Bernardo, não sei se você conhece, ele é um dirigente da federação, de algum órgão aí, e acabou levando o Melina, que é de Cuiabá, né? Você imagina, você conhece o Brasil, Cuiabá é também muito longe do centro e hoje é o maior centro das meninas que existem, é um grande centro, né? Ele se tornou um rugby profissional em função do dono, que é um francês, né? E que acabou profissionalizando todas as meninas. Então ele traz meninas de fora, traz meninas de dentro, profissionaliza todas elas, é outro nível de jogo, mas é muito importante também para a gente ter uma referência importante. E elas jogaram contra a seleção portuguesa, acho que uma seleção do combinado, não sei se de que região de Portugal, e foi bem legal, a experiência muito boa, né, para elas. É, Eu acho que de repente o clube poderia ser mais ou menos a mesma coisa para vocês, né, experiência sim. fora. O que você imagina jogar aqui? É um convite já. Seria, seria muito legal essa experiência, não é? De sair do país com o clube, acho que seria uma experiência, sem dúvida, muito legal de jogar no Brasil. Assim, eu nunca imaginei isso, mas agora pensando seria muito legal. É, porque normalmente a gente convida os clubes para jogarem no eixo Rio-São Paulo, que é mais fácil a questão de voos, né? Até tem no Nordeste voos direto, mas é mais difícil, não tem times tão muito bons lá em cima. Mas aqui em São Paulo, Rio, seria muito legal para vocês. É um Sim, custo diferente, mas muito né? E forte. fazer algumas coisas, né? Seria Sim, muito legal. Experiência de cultural e de jogo muito legal, né? sim. Você imagina isso ou não? Ó, assim, eu imagino que seria muito legal, sinceramente. Acho que seria uma experiência tanto para nós quanto para elas também muito, muito legal. Do delas também virem para cá, não é? Um Ah, intercâmbio, assim. então, pode
faz o convite está feito, a gente faz o intermediário aqui para vocês virem para cá, numa época que vocês possam, a gente possa adaptar o calendário aqui também. E eu tenho certeza que vai todo mundo ficar muito feliz, saber que um clube está vindo para o Brasil jogar né, ou ter uma brasileira, né? Ter uma brasileira, acho que abre portas para todo mundo, para ir, para vir, né? E assim por diante, né? Sim. E seus colegas de escola falam alguma coisa para você? Porque normalmente o futebol é mais comum, né? Tanto em Portugal como no Brasil, mas os colegas falam, você joga rugby? Que isso? Sim, eu, geralmente, sempre quando descobrem, falam, meu Deus, mas tu não tem cara de que joga rugby, porque as pessoas falam que as pessoas que jogam rugby têm cara de ser más, têm a cara mais cara. Eu falo, sim, eu jogo, e principalmente quando eu falo que eu sou pilar, e elas falam, meu Deus, mas tu fica naquela coisa que as pessoas fazem força assim, não sei o quê. E eu, mas mas depois que eu falo, já estão habituadas, às vezes já me perguntam como é que foram os jogos no fim de semana, então já ficam mais habituadas. Então, e vocês transmitem normalmente para o YouTube os jogos ou não? Não, só mesmo, por exemplo, a final, né, que a federação transmitiu no Rugby TV, mas os nossos jogos não são transmitidos. Nós gravamos para depois estudar um pouco, né, sobre os jogos, ver o que nós fizemos de mal, ver o que nós temos que melhorar e tudo, mas esses vídeos não são gravados ao vivo nem nada. Não, só ficam internamente, né, para vocês. Sim. Mas é muito legal vocês mostrarem para todo mundo, né? Eu acho que é legal mostrar, mesmo que, claro, os principais jogos, né? Eu acho importante as pessoas saberem que o Porto está jogando, o esporte que é o seu clube está jogando, né? Contra quem ganhou, perdeu, divulgação sempre é muito bom. Sim. Por exemplo, eu comecei a escrever, isso um pouquinho antes da pandemia, talvez quando você foi para Portugal, comecei a escrever em blogs. Justamente porque eu tinha uma dificuldade enorme de conhecer, de saber de resultados. E é uma coisa muito difícil. Você pega o resultado aqui, coloca no blog, está certo, errado. Né? Aí entrei no grupo de português, por isso que eu acabei conhecendo as pessoas, né, outras pessoas. E mesmo eu ser dentro do rugby, né? Sim. Se eu dava opinião, as pessoas ficam bravas muitas vezes. Eu dava uma opinião, o jogo foi ruim. Não, por que foi ruim? Foi ruim. Eu posso falar que foi ruim, né? Eu não sou um leigo, né? Sim. Então as pessoas ficam sabendo, como você. Quando me mandaram a fotografia, não, eu preciso falar com essa moça, rapidinho, conhecer, saber quem é. Né? As pessoas precisam saber quem é você, né? Tipo, é aquela brincadeira que se faz, né? O coelho não bota ovo, mas quem leva fama é o coelho. Né? Na Páscoa. Então a gente tem que mostrar que você joga, né? Que você é jovem, e que é legal, que você não conhecia, né? E eu até perguntei pro pessoal, eu não sei se não conhecia essa menina, o pessoal lá de Belém falou, não, ninguém conhecia, né? Sei lá, porque... Então isso é muito... As pessoas têm que saber que você existe, né? Como jogadora. E pelo jeito você tem uma legião de fãs aqui, né? Legião de fãs. Seus pais, claro, são os primeiros, mas tem um monte de gente mandando um abraço para você aqui. Isso é legal. Isso, e a sua vida... Aí eu vou falar uma pergunta que, obviamente, você pode responder ou não pode responder. Os meninos têm medo de você? Não, não. Não cheguei a esse ponto também, não. Não chega a esse ponto? Porque sempre tem, né? Os meninos que falam, eu gosto dela, mas não quero chegar perto, porque ela deve ser brava, né? Não, geralmente elas ficam só um pouco assustadas, que eu digo assim, quando me olham, não pensam, né, que eu jogo rugby. E assim, acho que as pessoas também que não conhecem o esporte, como eu já tinha falado antes, não conhecem aquilo, são muito de pessoas que estão dentro de um campo e se batendo por causa de uma bola, não sei o que é geralmente... Meu Deus, vocês vão lá pra dentro e começam a se bater por causa de uma bola, não sei o quê. E eu falo assim, não é bem assim. Então, acho que quando as pessoas começam a... Eu também tento, quando falo, tento desmistificar isso também, não é? Falar que não é assim, até porque se eu fosse para entrar dentro do campo, ficar batendo nas outras pessoas, nem eu queria jogar isso, pelo amor de Deus. Lógico. Então... Existem regras, né? Existem regras, né? É isso. E eu digo para você, que eu comecei no rugby que todo mundo tinha medo, né? Eram outras regras, né? Não, a regra básica, mas eram outras medidas que existiam e foram melhorando com o tempo, né? Sim. Mas hoje é muito tranquilo. E mesmo assim eu me pergunto, como é que eu joguei isso?
não é? Até mas por que que tu gosta tanto disso, Ana Clara? Eu falo, não sei, é uma coisa que cada vez mais eu fico mais apaixonada, cada jogo que passa eu tenho mais vontade de jogar, então não sei explicar, é só o que eu sinto mesmo. Entendi. Entendi. A Ana Clara tem aqui uma fã sua, Valéria, dizendo que amar o rugby é ter os valores, né? Valores. Esses valores são fixos em você? Está bem claro para você ou não? Sim, eu acho que o rugby, sem dúvida, também é um desporto que traz muitos valores, essa coisa de respeitar o adversário, e acho que também, pelo fato, assim, acho que no rugby nós falamos que é um jogo também que eu acho muito inclusivo, pelo fato de tem lugar para todas as pessoas. Tem, se a pessoa for um pouco mais alta, ela consegue jogar. Se ela for mais magrinha e for mais rápida, ela consegue. Se for mais gordinha, ela também consegue. Então, acho que isso faz com que também nós consigamos incluir todos os tipos de pessoas, porque não é só, ai, se ele é mais gordinho, ele não vai poder jogar, ou se ele é mais magrinho, ele também não vai poder jogar. Não, acho que o rugby, como inclui essa grande diversidade de pessoas, acho que faz com que a gente tenha muitos valores de todo mundo é igual e todo mundo consegue jogar, todo mundo tem as mesmas oportunidades. Acho que também o respeito com o árbitro, isso mostra também muita coisa que assim, acho que é um dos desportos que mais tem respeito, não é? Nós temos muito respeito tanto com os capitães, tanto com o árbitro, dentro e fora do campo, então acho que o rugby sem dúvida, um desporto que traz muitos valores. Sim. E qual o seu grande ídolo como pilar? Assim, eu tenho um pilar. Masculino e feminino, masculino e feminino, lógico. Sim, Ou masculino ou feminino, os dois, como você quer. eu tenho um grande pilar que eu acompanho muito na Irlanda, o Tiger, Mike Tiger. Não, Sim, o português Mike Tiger e o Porter também da Irlanda. sim. Eu gosto muito dele, eu acompanho muito ele. E também, eu não vou me lembrar agora do nome dela, mas a pilar da Inglaterra também. Eu gosto muito dela. Seria uma experiência muito legal você ir assistir pelo menos um jogo na Inglaterra no Mundial, né? Sim, Não sei se é possível. Não sei eu se vai ser possível. já tô no ouvidinho dos meus pais, o Six Nations tá aí. Pra ir É, jogo, quem sabe, né? Se eles me levam. Minha mãe tá escutando aí, eu já sei. então já é um recado para ela, né? Você tem, ó, mamãe, por favor, me leve para lá, né? Até porque você já tem 18 anos, você já de repente pode até viajar, não pode? Tem aqui a Minga Correia, está dizendo assim, não falaste da Elisa. Quem é Elisa? Elisa não, Elza, Elsa, né? Elza. sim, também a Elsa é a minha maior inspiração como pilar, que joga comigo também, e é a pilar da seleção portuguesa, a Elsa. Ah, tá. Teve uma convocação agora, algumas foram convocadas do seu clube, não foi? Sim, sim. Nós temos bastante jogadores que jogam na seleção. Ah, A Minga, que comentou agora, é a capitã da seleção nacional sim. também. Ah. E, explica uma coisa. Agora você vai explicar uma coisa que eu não sei, né? Desculpa a minha ignorância. Que cores são a seu clube? Como é que é a camiseta do seu clube? Você tem uma camiseta para azul, vermelha? Como é que é? Nós jogamos com a camiseta do Sport, que é azul e branca, Tá, e o short do Cravo, que é azul e amarelo, mais ou menos. sei. Tá bom. Aqui está dizendo, a Mariana está dizendo assim, falta pouco para seres titular. Quer dizer, falta pouco para você estar indo para a seleção também, né? Sim, espero. Mas eu tô fazendo campanha para você ir para o Brasil, hein? Fazendo campanha para Para onde será que eu vou? Qual, né? Eu vou esperar. nunca se sabe. Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Tenho que estar aberto tanto para um quanto para o outro. Até porque você, como está na Europa, né? Você, de repente, tem mais oportunidades de jogos, isso pode ajudar bastante, né? Aqui a Catarina está dizendo que você pode jogar nas duas, né? Por mais que eu goste de Portugal, eu acho que você tem que jogar no Brasil, né? E sua família, por exemplo, tem pensamentos em voltar ao Brasil ou não? Isso é uma coisa descartada, pelo menos por enquanto? Assim, os meus, assim,
Os meus pais não têm intenção de voltar, sinceramente, né? Óbvio que se acontecer, espero que não também, porque eu não tenho a intenção de voltar, se acontecer alguma coisa assim. Sim. Nós sabemos que nós temos um lugar seguro lá, não é? Mas não é a nossa intenção. A minha avó também mora aqui, então Ah, tá. não é a Tá nossa intenção voltar pra tão lá. bem estabelecidos, vamos dizer assim, né? Sim. A sua avó é portuguesa ou ela também foram com vocês? Não, não, a minha avó é brasileira, né? E Sim. ela só veio depois de nós morarmos aqui, acho que 2 anos, ela veio e ficou aqui conosco. Quer dizer, não mora aqui, mora no Algarve, mas pronto, tá aqui em Portugal. Sim, sim, sim. Agora, é muito interessante que você já está bem com expressões portuguesas, né? Sim, as pessoas falam muito isso. Eu, sinceramente, não consigo perceber, porque quando eu falo com os brasileiros, eu sinto que eu falo mais o português do Brasil. Quando eu tô com os portugueses, eu sinto que eu puxo mais, mas eu não consigo perceber muito bem, porque a minha cabeça fica muito. Porque eu quero falar o português do Brasil, mas como eu escuto eles falando o português de Portugal, a minha cabeça fica muito confusa e sai às vezes umas coisas com mais sotaque, outras com menos. Então, Não é nem questão do sotaque, é questão da formação das frases, o jeito de falar está mais português do que brasileiro. Até porque o norte tem um outro jeito de falar português comparado ao sul, por sim, exemplo, no meu jeito de falar. Paulistano, sabe aquela coisa, né? Então, esse é o bonito da língua, né? Que estamos falando a mesma língua, mas não estamos falando a mesma língua ao mesmo tempo, né? o Brasil Mas uns sotaques muito diferentes. Acho que pelo fato de ser muito grande, tanto as pessoas no Nordeste, as pessoas no Sul falam de uma maneira completamente diferente. eu tive uma vez uma experiência muito engraçada. Eu conheci um italiano, um casal de italianos, né? E ele dizia que falava português, né? E nós estávamos entre outros amigos brasileiros e peguei uma carioca. Fala com nem carioca para ele, vamos ver se ele entende. O carioca. E ela falou, e o cara falou: que língua ela está falando? Carioca deu puxado mesmo. Que língua ela está falando? Aqui as expressões que só ela falava, né? E deixa eu perguntar, você está aqui no último ano do colégio? Tô ainda no 10º, pelo fato assim, eu, por exemplo, aqui eles têm um ano letivo diferente aí do Brasil. Tá. Eles começam em setembro e Depois do acabam. verão. Isso. Começam em setembro e depois acabam em agosto, não é? Junho, agosto. E assim, eu como faço aniversário em julho no Brasil, Hum, eu tive que esperar um pouco mais para entrar na escola. Por exemplo, eu tinha que entrar com 6 anos, não é? Minha sim. mãe queria me colocar assim antes, com 5, porque assim eu no meio fazia 6, mas as escolas não aceitavam, diziam que eu tinha mesmo que ter 6 anos, então eu tive que esperar um tempo para poder entrar. E depois, quando eu cheguei, vim do Brasil para Portugal, eu tive que voltar um ano. Não sei se é uma lei ou alguma coisa assim, é um critério que as escolas aqui têm, não é? Sim. Então eu tô no 10º ano, ainda faltam 2 anos para eu acabar a escola. Mesmo tendo 18 anos já, né? Mesmo. Eu sei que você sofre, porque quando eu estudei, existia o chamado quinto ano de admissão, que ficava entre o ginásio e o primário, né? O antigo ginásio e o antigo primário, que seria o ensino médio, o ensino fundamental 1 e 2, que a gente chama agora. E eu faço dia 1º de agosto. Então, todo mundo até 31 de agosto não precisava passar pela admissão. Só de 1º de agosto para frente tinha que fazer a admissão. Então, eu fiquei um ano também parado. Né? Parado não, fui estudar na escola. Né? Então, eu sei o que é isso, essa coisa da adaptação às datas. Né? Eu sempre brinco, eu queria ter filhos no início do ano ou no fim, para não ter problema. Se eu tivesse começado, por exemplo, meu irmão também faz em julho e chegou aqui com 6 anos, então ele tá certinho. Ele faz aniversário no meio e depois já começa o ano com a idade certa, tá perfeito. Eu aqui, começando aí, foi mais difícil. Nós somos errados, né? Nós somos pilar, né? Não é verdade? Nós somos pilar. Isso não tem jeito, né? A gente acaba aqui. Ó, tem aqui o Gustavo Gobetti, que é um jogador também, está subindo já para o adulto, da seleção brasileira de juvenil, né? Também é um garotaço, desenvolve família de rugby direto aqui, né? Japinha e outros irmãos, primos, é uma coisa muito legal essa família aí também, tá? E também gostam muito de ouvir os outros fazendo, porque eles querem um dia aproveitar, né? Está abrindo um mercado novo para o brasileiro, estudar nos Estados Unidos, vamos dizer assim.
Então, muitos meninos estão meio de olho. Eu falei, ó, estuda inglês, faz isso, vai bem na escola. É o que ajuda bastante, né? Para ir para um rugby legal. Mano, querida, manda uma mensagem para os brasileiros, para a seleção brasileira. Eu sei que a gente vai mandar essa mensagem para eles, tá? E que você vai assisti-las, né? Em março, não é isso? Sim. Pretendo, não sei ainda onde é que vai ser o jogo, mas pretendo ir acompanhar tanto a seleção portuguesa quanto a brasileira. Eu vou ficar ali no meio, torcendo para as duas. E você vai torcer para quem? Não sei, não sei. Vou estar torcendo para as duas, vou estar torcendo para as duas. Vai só ver o jogo, né? Vou assistir. Quem ganhar, eu tô feliz. É bom que quem ganhar, eu tô feliz. Eu tive um amigo que queria assistir um jogo do Corinthians, lá no estádio novo do Corinthians, que tem aqui em São Paulo, né? E ele é palmeirense. Ele falou, olha, eu assisti só o jogo para conhecer o estádio, mas eu não vou poder gritar, nem pro Corinthians, nem pro outro, né? Falei, você vai ter que gritar. Vai ter que gritar. O Corinthians marcou gol, você vai ter que pular. Senão você não é, né? Então ele falou, tá bom, eu pulo. Vai me doer, mas eu pulo, né? Mas o seu coração bate mais para Portugal ou para o Brasil para nessa hora? Assim, acho que pelo fato de eu ter um pouco mais de convivência, tanto com as atletas de Portugal, né? Conhecer, por exemplo, eu conheço a maioria delas que jogam, tanto a maioria, assim, algumas jogam comigo e outras estão ali nos times que eu jogo contra e tudo. Talvez eu tenha um pouco mais de intimidade assim com a portuguesa, não é? Não conheço muito a brasileira, mas também a brasileira não é. Coração também, porque eu sou brasileira, então tá difícil. Eu vou ver se eu consigo mandar uma camisa do meu clube para você ficar, para você treinar, para você mostrar para as pessoas, tá? E para todo mundo que está assistindo, né? Você também. Eu tenho um blog, tá? Que escrevo, tento escrever o melhor possível, tento divulgar o máximo possível. Muitas vezes me ajudam muito com informações, que é o Rugby Fora do Eixo, né? Como eu sou um cara meio fora do eixo sempre, né? E justamente para divulgação. Tá? Eu tento sempre enfatizar, eu gosto muito de enfatizar clubes. Né? Clubes. Para mim é mais importante os clubes. A seleção, a coisa acontece. Né? É o que eu falo para você. Hoje, por isso que eu perguntei. Você tem vontade? Tenho. Mas eu preciso passar mais tempo no clube para poder jogar na seleção. Por vários motivos. Por idade, por experiência, por parte física, seja o que for. Então, quem quiser acompanhar até rugby brasileiro, tem no Rugby Fora do Eixo. Tá? É o rugby da linguagem internacional, não aquele linguagem escrita portuguesa, que é rugby, né, que é diferente para a gente, tá bom? E se vocês um dia, inclusive, dá sugestões, dá palpites, dá um monte de coisa que eu sempre gosto de ouvir, né? Não é isso não, está errado, né? E importante é justamente o que a Catarina está falando, dar voz ao rugby. Né? A gente ouve muito falar de futebol, mas ninguém fala do rugby. Se fala muito atualmente o handball português foi para a semifinal do Campeonato Mundial, é fabuloso, né? Sim. E rugby feminino, né? O rugby feminino, que também muita gente acha que as mulheres são só brutamontes, e não é tudo isso, né? Elas são fortes, não tenha dúvida, tem que ser forte, tem que ser valente. O rugby feminino só precisa um pouco mais de visibilidade, porque assim que as pessoas começarem a realmente assistir e a se importar, vão saber quão bonito, quão bom também é o rugby feminino, assim como é o masculino, não é? Porque geralmente as pessoas estão muito acostumadas a ver o rugby masculino e pelo fato, acho que também de ser um jogo assim um pouco mais de contato, as pessoas têm um certo preconceito de dizer que é um esporte para os homens, só para os meninos. Então acho que o rugby feminino tendo mais visibilidade, a gente consegue desmistificar essas coisas, não é? As pessoas verem que é tanto quanto... E é uma tendência de evolução natural, né? Vão evoluindo, vão melhorando, vão aparecendo, vão crescendo, porque tem muitas meninas ainda que têm muito potencial e não conseguem nada além de outra coisa, né? Porque o importante é isso, né? Praticar alguma atividade física, competir, que a vida é isso mesmo, né? Que o esporte ajuda a gente bastante, a disciplina, né? A vontade de ganhar, entre outras coisas mais. Tá bom, querida? Muito obrigado por ter atendido. Você sabe o meu WhatsApp, pode mandar mensagem, pode brigar comigo. E depois a gente vai conversar, eu vou ver como eu mando para você aí a camisa do meu clube, tá bom? Que vai ter. Obrigada. Vindo para cá, para São Paulo,
ser convidada para assistir o jogo, convidada para conhecer a gente, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser muito legal para todo mundo, tá bom, querida? Obrigado, tá? Foi um prazer. Obrigado pela simpatia. Obrigada. Um abraço para os seus pais, né? Para a sua família, para o clube inteiro. Abraço.